ou apaga uma Libertadores ou apaga 2003. Eu apago o ano de 2003 ou apago uma Libertadores? Eu sou o Phelps, trabalho aqui na casa, aqui no Que Jogada, e eu sou cruzeirense só por causa do meu pai, que nasceu em Minas Gerais e é torcedor do Cruzeiro. E eu sempre acompanhei ele, então é isso. Sou cruzeirense por conta do meu pai. Estamos com mais um Papo Clubista, agora é o Phelps que tá aqui do lado. Já saiu um vídeo nosso, que eu fui o primeiro aqui. No final do vídeo vai estar lá o vídeo linkado, aí você só clica e assiste a entrevista com ele depois desse aqui. E se inscreve no canal se você gostou desse tipo de vídeo, querendo saber mais. E deixa nos comentários algum influenciador, alguma galera da internet ou alguém que você tá curioso de... Alguém que você acha que é muito clubista, que o cara ama o clube dele. E a gente vai atrás dessa pessoa pra fazer esse quadro aqui. Vamos começar? Vamos começar. Tá preparado? Eu tô pronto. Então vamos começar as perguntas aqui, você vai respondendo, tá? Bem suave. Tá certo, vamos lá. Atlético Mineiro, bicampeão da Libertadores ou Cruzeiro descendo pra Série B, que nunca desceu? Você vai ou rebaixar agora ou vai dar um bicampeonato pro Galo? Sem dúvida alguma, o Atlético Mineiro ganhando o segundo título da Libertadores, porque o Cruzeiro já tem 2 títulos de Libertadores, isso não seria nada demais, uma zoação nada demais. E a outra questão é que eu torço pro Cruzeiro, eu não torço contra o Atlético. Seu filho não gostar de futebol ou ser apaixonado por futebol, mas torcedor do Atlético Mineiro? É uma pergunta boa, cara. Eu ia me decepcionar bastante se ele nascesse aqui no Rio de Janeiro, torcendo pro Atlético Mineiro, não pro Cruzeiro. Isso ia ser uma coisa assim, que ia doer o coração. Mas, mesmo assim, eu prefiro que ele tenha um time do coração do que ele não goste de futebol. É deprimente você ter um filho que não gosta de futebol, eu acho. Porque, cara, eu vou querer viver futebol com ele. Eu vou querer levar Você ele vai pra levar ele estádio. pra final do Atlético Mineiro? Cara, se for pra ele ficar feliz, eu levo, eu acompanho ele. Só não vou torcer, mas eu acompanho ele. Claro que eu quero viver futebol com meu filho, quero jogar bola com meu filho. Essa opção aí que você me deu de ele não ter time, dele não gostar de futebol, é inviável. Brasil, campeão mundial, com você no estádio, como você estava na última final agora, ou Cruzeiro campeão brasileiro? O Suavezinho. Brasil campeão mundial e eu lá na final da Copa do Mundo, ou o Cruzeiro campeão brasileiro? Ou você tira o título do Brasil ou tira o título do Cruzeiro. Ou tira o brasileiro ou tira o mundial do Brasil. Pô, é difícil. Não existe a opção, mas aí vai ser campeão. Mas eu vou sem estar no tá lá. estádio, eu vou estar no estádio, é porque o brasileiro não tem final, né? Mas aí você vai estar aqui, provavelmente você vai estar também. Eu costumo falar pra todo mundo que eu preferi o Cruzeiro porque eu usou todo mundo e quem não é cruzeirense não vai zoar. Ali, a câmera tá ali. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, eu vou estar na Copa do Mundo se o Brasil não for campeão? Eu vou pra Copa do Mundo? Tipo assim, eu vou ver o Cruzeiro campeão. E o Brasil não vai ser campeão. Sim, mas eu vou estar na Copa do Mundo. Não, a opção é Cruzeiro campeão brasileiro e não existe a Copa do Mundo pra você. Ou você assistindo o Brasil ser campeão na Copa do Mundo. Eu vou fazer o seguinte, então. O Brasil é penta. O Cruzeiro é tetra do brasileiro. Então eu vou dar o brasileiro pro Cruzeiro, pra ficar penta-penta. Tá ok? Difícil, essa doeu, hein? Eu sou Cruzeiro campeão brasileiro, mais uma vez. Tô mexendo com viagem, o rapaz gosta de viagem, eu conheço, ele gosta de viajar. Vem aqui, ó, contratozinho agora. Você não pode ver o jogo do Cruzeiro até o final do ano. Na TV é nada? Nem reprise, nem nada, não vai acompanhar, entendeu? No máximo vai saber no outro dia se ganhou ou não, mas temos Libertadores, Copa do Brasil, tá um ano bem animado pro Cruzeiro. Mas aí, em troca, você tem ingresso e passagem e hotel para as 2 próximas finais de Champions. Na hora, tem que assinar aqui. Mas não vai assistir um jogo do Cruzeiro esse ano. Não abro mão. Não abro mão. Então não pega os ingressos. Não pego. É porque isso eu vou ganhar, né? Esse ingresso, se eu quiser realmente pra final, a gente trabalha pra comprar, mas não ver o Cruzeiro um ano inteiro, é isso? Até o final desse ano, a gente tá em agosto. Ah, esse ano? Esse ano, até o final desse ano. A partir de agora, já quer assinar agora? Não. Tem jogo agora? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Eu quero assistir isso aqui, tá legal, tá bonito. Agora é mais seco, tá? Agora vamos... Agora é aquele Calma, um ou papá, outro. Vou começar leve, cara. Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Everton Ribeiro. Eu achei que você ia demorar um pouco. Não, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Ainda. Everton Ribeiro. Diego Tardelli ou Vitor? Cara, eu prefiro o Vitor. Eu acho que o Diego Tardelli é bastante ídolo do Atlético, assim como o Vitor. O Vitor deu uma Libertadores pro Atlético. Mas eu prefiro jogador ou pessoa? Diego Tardelli ou Vitor? Câmera, aliás, você escolhe o que você quiser. O Vitor. Eu acho que o Vitor... Eu acho que o Vitor jogaria no Cruzeiro, o Diego Tardelli nunca. Eu tenho essa percepção. Tatuagem, você tem que fazer tatuagem, tá? Pá, aquela tatuagemzinha no braço aqui, ó. Verão ou Riascos? Eu tenho que fazer uma tatuagem? Verão ou do Riascos? Mano, eu vou falar a verdade pra você. O Riascos, eu odeio o Riascos. Eu odeio o Riascos. Por quê? Porque assim, ele já jogou no Cruzeiro e eu odeio ele. Ah. O Verón,
pelo menos, ele me deu o privilégio de assistir uma grande final que foi o Cruzeiro Estudiante. Aliás, o Verão jogou demais, o Verão engoliu o Cruzeiro nessa final. Eu tatuei o Verão. O Verão? O Verão, porque foi bom jogador, Pelo menos eu tatuei um bom jogador, né? Então. Tatuou o Riascos. Não no braço? No braço. Verãozinho aqui, ó. Aqui assim? 2003 ou uma das Libertadores. Tem que apagar uma das coisas do Cruzeiro. Ou apaga uma Libertadores ou apaga 2003. Eu apago o ano de 2003 ou apago uma Libertadores? Nossa. Essa é legal, né? Essa eu gostei. Cara, eu apago o ano de 2003, cara, porque a gente tem um mineiro, uma Copa do Brasil e um brasileiro. A gente tá falando de apagar um brasileiro e uma Copa do Brasil. Claro que foi um ano muito representativo pra mim, principalmente pra mim, porque a última Libertadores que o Cruzeiro ganhou foi em 97, eu era muito pequeno, não lembro muito. Mas, pô, tirar uma Libertadores da história do seu time é muita coisa. Então, eu tiraria o brasileiro e a Copa do Brasil em 2003, ano de 2003. Justo. Esse eu acho mais fácil. Fábio, Alex. Eu vou te falar que, cara, eu tenho dúvida. Fábio. Por que o Fábio? Números. Só por isso. Agora, você vai falar, quem jogou mais proporcionalmente? Alex. Mas pra mim, o Fábio é mais ídolo. Agora, vamos lá. Gol mais bonito que você já viu. O gol mais bonito que eu já vi foi do Everton Ribeiro, do Flamengo. Que ele dá um chapéu no Luiz Antônio e bate caixa, que maravilhoso. Já vi vários gols bonitos do Cruzeiro, né? Principalmente com o Alex em campo. Mas esse do Everton Ribeiro foi o gol mais bonito que eu assisti. Inclusive, eu tenho uma história pra contar. A gente aqui no Que Jogada é meio clubista, né? Mas a gente parou de ser no Que Jogada. A gente não é mais clubista, a gente normalmente no Que Jogada a gente é imparcial. Mas o primeiro gol da história do Que Jogada é o golaço do Everton Ribeiro. Melhor jogo que você já assistiu do Cruzeiro? Cara, tem... eu tô em dúvida entre dois, só que um eu tava no estádio, o outro não. Porque eu não tava no estádio, mas eu vou eleger um. Tá. Porque eu não tava no estádio, é óbvio que é o 6x1 contra o Atlético Mineiro. Uma aflição da porra, quase caindo pra Série B. E o Cruzeiro vai e mete 6x1 no Atlético Mineiro. Antes do jogo eu tava tenso, tava preocupado. Eu achei que realmente porque a gente tava jogando muito mal. E nosso principal jogador não tava em campo, que era o Montijo, era o Roger na época. Mas, cara, tinha Leandro Guerreiro no time. E o outro foi recentemente, foi a última final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo, que eu tava lá no Mineirão. Que, cara, foi um jogo de bosta, foi 0x0 e foi nos pênaltis. Então a gente tem essa diferença de jogo aí. Um foi 6x1 e eu não tava no estádio, o outro foi um jogo de bosta e eu tava no estádio e foi a festa absoluta. Eu vou votar na final, aliás. Eu vou votar no 6x1, cara, porque, cara, eu fiquei muito feliz esse dia, tava muito feliz. Infelizmente eu não tava no estádio, eu era na Arena do Jacaré, eu não tava nesse estádio, eu vou eleger esse 6x1. E o pior jogo que você já viu do Cruzeiro? Sem dúvida alguma, não o pior jogado, mas eu tava no estádio na final da Libertadores contra o Estudiantes. A gente abre o placar fazendo 1x0 e toma virada. Foi impressionante esse dia, eu realmente estava achando que a gente ia ser campeão. Não tem como não achar, né? Você traz um 0x0 da Argentina, pô, pra resolver em casa. Kleber, gladiador, perdeu aquele gol na Argentina, que falou que não ia fazer falta, fez muita falta. Esse dia eu realmente chorei, fiquei puto, foi foda. E pra fechar agora o quadro, não precisa ser na ordem, tá? 5 maiores jogadores que você já viu jogar pelo Cruzeiro. Tem muitos jogadores, né, que eu já vi pelo Cruzeiro, muitos bons. Eu tive essa sorte, né? Mas eu vou passar aqui os que mais me marcaram passando pelo Cruzeiro. Vou começar o Fábio, que eu já tinha citado. Acho que o Fábio é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Tantos jogos, títulos. Alex, Everton Ribeiro, Sorin, o Soro. E aqui pode surpreender algumas pessoas. Eu tenho 5 nomes, 2 goleiros. Dida, goleirão. Mas eu acho que o Fábio ainda assim está à frente do Dida. Mas o Dida, ele marcou muito o meu crescimento com o Cruzeiro. Final com o Corinthians, a gente perdeu, mas o Dida foi foda no Cruzeiro. Me surpreendi com o Dida. Eu gostava muito do Dida. Eu gostava de assistir a Seleção Brasileira por causa do Dida. Tipo, o meu amor com a Seleção Brasileira veio... Claro que eu assistia só em Copa do Mundo, mas depois de mais velho assim, eu comecei a acompanhar mais, eu comecei a curtir mais porque eu gosto de futebol. Mas eu assistia a mistura da Seleção Brasileira por conta do Dida, cara. Então, Dida. Esse foi mais um Papo Clubista. Acabou? Quer falar alguma mensagem pro Cruzeiro? Eu espero muito que você tenha gostado. Galera do Cruzeiro, representa aí, deixa o like e se inscreve no canal porque é importante pra gente. Valeu, galera. Até o próximo.